noite, meu nome é Elaine e o nosso grupo é composto por Igor, Juliane e eu. Vamos abordar na nossa apresentação o levantamento topográfico planimétrico, focando no levantamento da poligonal. Para introduzirmos e situarmos um pouco no assunto, trouxemos um pouco de revisão. Sabemos que o levantamento topográfico pode ser dividido em 3 tipos principais. O planimétrico, que são as medições das projeções horizontais que definem uma área, e é importante para delimitar, por exemplo, um terreno. O altimétrico, que considera o relevo da área, a altura, que é muito utilizado em curva de nível, aqui no exemplo, né, essa altura levada em consideração. E o planialtimétrico, que seria a união desses dois métodos, sendo que todos eles têm como objetivo o mapeamento de uma área. Segundo Tres Castro, a base de qualquer projeto é o levantamento topográfico, onde, se há algum erro nessa etapa, pode ocasionar em perda de toda a obra e de todo o projeto. E no nosso seminário, a gente vai abordar o levantamento topográfico planimétrico, que também é conhecido como planimetria, que visa a medição de projeções horizontais que definem uma área, segundo o Custódio. Bom, o passo inicial para o levantamento é o alinhamento, caracterizado por um segmento de reta materializado por 2 pontos nos extremos. E esses pontos são dotados de extensão, sentido e orientação. Esses pontos, que formam o segmento de reta, têm essas características. E no próximo slide, eu irei mostrar como isso ocorre de acordo com um exemplo prático. Aqui abaixo, a gente trouxe uma ilustração de como deve ser realizado o alinhamento topográfico e a localização da poligonal. Aqui, no exemplo, a gente tem o norte, o azimute, e aqui o D1, D2, D3 são as distâncias entre os pontos P1, P2 e P3, e α1 e α2 são os ângulos externos. E assim se coloca o teodolito aqui, faz as visadas, realiza as visadas e anota os resultados, uma caderneta ou, né, já está com o teodolito na memória do equipamento. Aqui também o mesmo exemplo, ó. O que eu tinha falado no slide anterior, a orientação, por exemplo, A a B. Esse é o segmento de reta que eu havia falado, que une o ponto A e o ponto B. Aqui, de A para B seria o sentido. E a angulação entre o norte e esse segmento é a orientação. E a extensão seria o quanto corresponde em metros do ponto A até o ponto B. Bom, no levantamento da poligonal, o método do caminhamento é o mais adotado para esse levantamento planimétrico, que consiste em percorrer todo o perímetro da área, passando por todas as estações da poligonal em questão, uma a uma, no sentido horário, em que se mede os ângulos e as distâncias, e juntamente com o croquis são anotados e registrados na memória do teodolito, no caso. Segundo a NBR 13133, exposto em aula já, que trata sobre as normas para a execução do levantamento topográfico, as poligonais são classificadas em 3. Aqui a gente tem a principal, classificada como básica, que irá determinar os pontos de apoio de primeira ordem, a secundária, que é apoiada nos vértices da poligonal principal e determina os pontos de apoio da segunda ordem, e a poligonal auxiliar, que tem seus vértices distribuídos na área, de modo que se permita a coleta dos dados para se ter um detalhamento da área, que será estabelecido segundo a escala. E ainda, as poligonais podem ser classificadas quanto à sua forma e possibilidade ou não de correção, que está associado com a possibilidade de se voltar, após as leituras, ao ponto inicial para conferir os resultados obtidos. Vai ficar claro aqui no exemplo. Por exemplo, a poligonal aberta. Ela não permite essa verificação. Vejamos por quê. Aqui na fechada, aqui o ponto de partida é esse triângulozinho laranja. E também é o ponto de chegada, porque após esse caminhamento, essa ferição, a gente volta para esse ponto.
Ou seja, tem como verificar depois algum erro, se fechou o cálculo. Aqui na enquadrada a gente conhece a 1 e a 2, a 3 e a 4, e desconhece P1 e P2. Há possibilidade de verificação posterior também. Na aberta, isso não é possível. Aqui, a gente começa aqui e a gente desconhece os outros pontos e não se fecha. Ou seja, quando a gente vai fazer uma poligonal aberta, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, porque não há possibilidade de aferição e correção posterior, já que o ponto inicial e final não coincidem. Bom, trouxemos os passos das etapas para a realização do levantamento poligonal, que são as leituras propriamente ditas, no caso do nosso exemplo por meio de um teodolito, das estações de ré e da estação de vante. E ao fim, nas poligonais fechadas e enquadradas, deve-se realizar a verificação e correção dos erros, lineares ou angulares. Bom, conclui-se que o levantamento pelo método das poligonais é eficaz quando se prevê alguns pontos, alguns requisitos, como o levantamento topográfico correto, como dito no início, uso adequado dos equipamentos, precisão dos arquivamentos, no caso na memória do teodolito, ou se fizer de outra maneira, usar corretamente, anotar corretamente em cadernetas de campo. E a gente está frisando aqui que para escolher um método, a gente tem que antes pensar qual a precisão que eu planejo, que eu viso, que eu tenho como objetivo no projeto. E qual que é a exigência da pessoa que está me contratando, da empresa. Aí sim, por exemplo, para o levantamento, que é o nosso caso, da poligonal, cumpre com as exigências do nosso contratante, por exemplo, de quanto à acurácia, precisão de detalhamento, e você tem que escolher o seu método de acordo com o que você deseja e quais são os anseios objetivos do contratante, né, da pessoa que está ali querendo o serviço. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.